Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesta fase estamos bastante preocupados com o retorno aos treinos nas diferentes modalidades, quer no triatlo, quer no ciclismo, quer na corrida. É uma fase de retomar a metodologia de treino e novo planeamento para uma nova época, para novos objetivos. E há sempre algumas dúvidas e algumas questões que se colocam neste período. Já falamos aqui da transição entre épocas no podcast passado. E agora vamos verificar mais as alterações que são verificadas no atleta e como é que deve ser programado o trabalho ao retomar os treinos. Então, hum, a transição entre épocas é normalmente um período excelente para quebrar com a rotina de treino. São vários meses com rotinas muito marcadas, ou corrida, ou ciclismo, no triatlo, a junção das três modalidades, aquela rotina bastante exigente e conciliar isso com o trabalho e com a família, com as questões pessoais, acaba por ser muitas vezes bastante desafiante. Então, este período acaba também a ser um período de desligar um bocadinho com esse compromisso do treino, às vezes fazer outro tipo de atividades também desportivas e lúdicas, mas sem aquele vínculo mais de performance e de querer melhorar e de não querer falhar o treino para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. É uma fase também excelente para regenerar as estruturas musculoesqueléticas e também recuperar a nossa fisiologia, os nossos indicadores sanguíneos, também dá um bocadinho de descanso à nossa função cardíaca, para depois retomarmos com outra energia e preparados para um ciclo ainda mais forte que o anterior. E tentando sempre contrariar, a partir de uma certa idade, o fator idade e não deixar que o declínio da performance seja tão marcado ano após ano. Isto a partir de passarmos aos escalões de veteranos, como é óbvio. Então, as principais alterações que verificamos no atleta situam-se normalmente a nível do peso. Há atletas que conseguem acumulam algum peso logo ao fim de 2, 3 semanas, que estão associadas normalmente a variações na composição corporal, a variações na massa muscular, principalmente nas musculaturas ativas, nas musculaturas principais do movimento, do gesto técnico da modalidade e também aumento da composição corporal. Há diminuição da performance marcadamente notória, das capacidades volitivas, do VO2 máximo, do limiar anaeróbio, diminuição da força e da resistência do atleta. Quanto mais marcada for a paragem, maior pode ser este declínio de performance, como é óbvio. E quanto menos profissional, digamos assim, for o atleta, também maior é o declínio que pode acontecer na transição entre épocas. Então é por isso que, normalmente, até com atletas mais amadores, no âmbito não tão profissional, mas que estão sempre na procura de maiores performance, acabam-se por aconselhar a que hajam períodos de transição, digamos assim, não são épocas, mas entre fases de treino grandes, 2 a 3 vezes por ano, por forma que estas paragens não sejam tão grandes e que a conquista de um FTP, vamos supor, um limiar anaeróbio no ciclismo de 330 watts, não vá todo por água abaixo e vamos retomar a época passado 3 semanas ou 15 dias e já estarmos abaixo dos 300 watts e temos todo um processo de vários meses para conseguirmos voltar a esse patamar. Então é preciso fazer essa gestão, como também já falamos num podcast aqui atrás. No regresso aos treinos, devemos procurar então verificar em que ponto é que nós estamos agora, ou seja, verificarmos o quanto é que perdemos em termos de performance, em termos de força, em termos de limiar anaeróbio, o quanto é que ganhamos de peso, o quanto é que ganhamos em massa gorda, e com isso, partir desses dados e que trabalhar com esses dados, são dados completamente diferentes com a que terminamos a época, e com esses dados começar então a prescrever o trabalho, a realizar semana a semana, sessão a sessão, para progressivamente irmos voltando a um ritmo de treino idêntico ao da época anterior. A implementação do treino deve ser gradual, e gradual pressupõe uma adaptação a uma rotina que não seja logo, como é que é dizer, brusca em relação ao que fazíamos na época anterior, mas progressivamente irmos colocando as sessões de treino na primeira
semanas, ainda ter ali 2 ou 3 dias mais tranquilos ou ainda descanso, e a pouco e pouco íamos preenchendo os dias da semana com os treinos que tínhamos previsto ou que tínhamos na rotina anterior do ano anterior, da época transata. A adoção também gradual de uma intensidade de treino, não entrar logo com um grande volume de treino, irmos pouco e pouco voltando a adaptar todas as estruturas musculares, cardiovasculares a- ao treino, não é? E à intensidade que nós pretendemos, porque houve uma paragem, houve uma diminuição da nossa função, da nossa performance, e a pouco temos que ir recuperando todas as perdas que se foram verificadas nesse período de transição. Devemos então dosear as cargas e variar os estímulos, não nos focar nas modalidades de resistência, como era feita antigamente, apenas na resistência, em treinos de baixa intensidade e muitos longos, mas começarmos logo, além de meter esse tipo de trabalho da resistência, mas já com alguma componente de endurance e já com alguma componente de intensidade sublimiar e supralimiar, para irmos a pouco e pouco estimulando os diferentes sistemas energéticos, os nossos sistemas metabólicos todos, para mais rapidamente conseguirmos vencer a curva descendente da transição entre épocas e a pouco começarmos a crescer com mais ênfase rumo à nova época, aos novos objetivos que vêm agora no novo ano. Devemos também procurar criar e alimentar hábitos que não tenham ficado tão marcados ou tão rotinados na época anterior. Ou seja, como é que é dizer, vamos supor que um atleta não tem tanto hábito de fazer um trabalho de flexibilidade, ir a pouco e pouco introduzindo esse trabalho e procurar que esta época sim que vá tornar uma rotina e que aqueles dias por semana, 2, 3 vezes, vai haver um período que o treino será só o trabalho de flexibilidade. O atleta que não tem o hábito de ir ao ginásio e que achamos que poderá ser o ponto-chave para ganhar mais força, para aumentar a potência na pedalada, ou para melhorar a economia de corrida, ou para melhorar a tração no nado, e então aí íamos fomentar esse tipo de trabalho, introduzirmos isso para conseguirmos, esta época, que essa rotina seja mais vincada, seja mais habitual e também tirarmos mais proveito depois desse tipo de trabalho. Devemos ter muito cuidado em gerir as quebras de motivação que acontecem com alguma frequência no início da época, porque um atleta que está habituado a correr a um pace de 3,30, 3,40, de repente vai regressar à época e vê-se aflito ou não tem ali aquela capacidade para andar a um ritmo abaixo dos 5, ou que fazia médias de potência acima dos 300 watts em determinada subida ou até mais, não é? E neste retorno as potências estão muito, os valores, o output está muito mais abaixo, e não deixarmos que isso desmotive o atleta e e fazê-lo ver que será apenas um passo, uma passagem, para conseguirmos a pouco ir conquistando os valores da época anterior e até superá-los, que é o objetivo de ter em cada época. Não ter associado a este fator de desmotivação também aquela ânsia de querer ganhar a forma rapidamente. Focar nos objetivos, sejam a médio prazo, sejam a longo prazo, e sabemos confiarmos no processo e sabemos que esse próprio processo de treino nos vai levar a alcançar essas metas nas provas a que nos propomos superar esta época. Ora bem, fazendo um apanhado de tudo, criar novas rotinas sempre que forem necessárias. Se o atleta não está habituado ao ginásio, se o atleta precisa de melhorar a técnica de corrida, se precisa de melhorar a flexibilidade, é importante, são componentes que acabam por ser sempre importantes em todas as modalidades que normalmente falamos, o nadar, o pedalar e o correr. Eh, e consoante o atleta, podem ser mais ou menos importantes de serem mais desenvolvidas para conseguir mostrar uma melhor performance. Se forem situações ou tipos de treino que não eram tão habituais em épocas anteriores, devemos então agora tentar incutir esse hábito e desde o início começar a trabalhá-los, porque é uma boa forma de, como estamos a regressar ao treino, de criar esse estímulo e a pouco verificarmos que o retorno que teremos daí é muito vantajoso e que nos vai ajudar bastante a longo termo.
Ir então criando um crescimento gradual na resistência, na duração do treino e na intensidade, não ser muito brusca o início da época, a pouco e pouco irmos crescendo, não focar só em trabalhos de longa duração, de resistência, de correr muito tempo, de meter várias horas na bicicleta, mas já colocar os outros sistemas metabólicos a trabalhar para haver diferentes estímulos e para começarmos mais rapidamente a estimular melhor o organismo e a crescer a nossa forma rumo aos próximos desafios. Espero que tenham gostado, partilhem, comentem e enviem vossas sugestões para os próximos episódios. Obrigado.